Nesse vídeo eu vou trazer para vocês os motivos pelos quais você precisa ter cuidado com os dividendos. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E quando me refiro aqui a dividendos, estou falando da estratégia focada exclusivamente em dividendo. Por que eu digo que você precisa ter cuidado com isso? Porque ao focar unicamente em dividendos, você comete ou pode cometer determinados erros, muitas vezes graves. Lembrando que o dividendo nada mais é do que parte do lucro que a empresa apura e distribui aos seus acionistas. Esse dividendo não é um dinheiro surgido do nada, é um dinheiro que sai da empresa e vai para o acionista. Por conta disso que se chama que o dividendo é uma troca de bolsos. E é por conta disso também que a B3 desconta do valor de mercado de uma empresa os dividendos que ela distribui. Porque afinal o valor de mercado tem na sua composição o caixa da empresa. Se o caixa da empresa está sendo retirado para pagar os acionistas, isso é retirado do valor de mercado, ou seja, da cotação. Isso você já sabe, mas o ponto é o seguinte, principalmente para o investidor que está começando há pouco tempo. Um erro que ele pode acabar cometendo ao pensar só em dividendos é o de buscar as ações com o maior dividend yield. Então o que muitas vezes faz esse investidor? Ele vai aqui em um site ou ele mesmo faz um ranking, verifica o dividend yield das empresas de bolsa e aí ele vai, por exemplo, aqui no Investidor 10 e encontra a Cine3. Olha só, um dividend yield de 213%. Vou comprar aqui e deixar com a minha maior posição. Olha a distribuição aqui. E aí ele vai acabando fazendo isso, comprando as ações que têm o maior dividend yield. Esquecendo-se que o dividend yield é um indicador que leva em conta os dividendos pagos nos últimos 12 meses. E a empresa pode ter tido um bom momento ou um evento não recorrente que fez ela ter toda essa distribuição. E, no caso de Cine3, você verifica aqui que no ano de 2021, a empresa teve um lucro de quase 1,3 bilhões de reais, em decorrência dos movimentos positivos de venda de ativos realizados ao longo do ano. Ou seja, venda de ativos que gerou esse lucro aí, por ação de R$ 8,43, gerando uma distribuição de R$ 8,18 em 2021. Por isso, muito cuidado, foi um dividendo extraordinário decorrente de um evento extraordinário não ligado ali à atividade comum da empresa. Então você verifica aqui, ó, no histórico de lucros da Cine3, resultados fracos, tá vendo? Os resultados da empresa são fracos, embora lucrativos. Em 2015, por exemplo, um lucro de 23 milhões de reais, e aí 2021, esse lucro gigantesco, que gerou essa distribuição gigantesca. Sendo que, em 2022, o primeiro trimestre já apresentou um prejuízo de quase 11 milhões de reais. Por isso, não olhe apenas para o dividend yield, você precisa analisar isso sim, o histórico de resultados de uma empresa. E o que isso significa? A empresa tem que dar lucros e crescer. E sim, o foco principal, a sua estratégia principal deve ser focada em dividendo, mas não com esse cometimento de erro aqui. É isso que eu estou te alertando. Mas você precisa ter também uma estratégia subsidiária, ou seja, um plano B. O plano A são os dividendos. Por quê? Porque os dividendos de fato potencializam a bola de neve dos juros compostos, afinal você está recebendo dinheiro ali no meio do caminho, podendo reinvestir na mesma empresa em outras ações. Além do que, ainda no país, os dividendos são isentos de imposto de renda, então é dinheiro limpo, livre de imposto vindo para a mão do acionista. Ah, Luan, mas tem o juros sobre capital próprio, que tem incidência de imposto de 15% ali retido na fonte pagadora. Acontece que o JCP, ele é lançado pela empresa como uma despesa financeira. Então aquele valor pago a título de JCP não é a título de lucro na contabilidade da empresa, é a título de despesa. Então a empresa se beneficia. E já que você é um acionista dessa empresa e ela vai estar se beneficiando com isso, você, como acionista de longo prazo, como holder, vai acabar se beneficiando. E eu já demonstrei para vocês que na prática, para o acionista de longo prazo, nesse vídeo aqui que eu vou deixar aqui no card, os juros sobre capital próprio acabam sendo melhores que os próprios dividendos. Mas um outro erro que você pode cometer, ter uma visão muito limitada, só pensando no dividendo em si, é buscar ações que tenham grande payout. Porque se o payout é o percentual de lucro que uma empresa distribui aos seus acionistas, quanto maior o payout, então melhor, né? Depende. Payouts superiores a 100% costumam ser arriscados. Você precisa olhar para a empresa para ver se realmente ela tem saúde financeira tal que justifique um payout tão elevado assim. Então você vai lá, por exemplo, de novo aqui a Cine3, uma média de payout de 153%. Eu não considero isso aqui saudável no longo prazo. Vamos pegar aqui o exemplo de Copasa. A Copasa, no ano de 2020, teve um payout de mais de 100%. E aí você olha para o payout de Copasa desse aqui
e acaba comprando ela. Só que você não olha para o histórico da empresa e verifica que o payout médio dela é de 50%. Então, ou a empresa não tem saúde financeira suficiente para suportar isso aqui, ou esse payout não vai se sustentar no longo prazo. Você não pode olhar para um período tão limitado de 1 ano. Você vai acabar se estrepando se você fizer isso. E foi o caso de Copasa, que pagou um excelente dividendo em 2020, mas caiu fortemente em 2021 e está bem pior atualmente. Sendo que atualmente a Copasa está repleta de provisões ali, também condenações e problemas com a agência reguladora, fazendo com que eu tenha inclusive reduzido posição em Copasa e me exposto em Sanepar, dividindo ali o risco entre empresas, já que a Sanepar apresenta resultados e tem apresentado resultados bem superiores. É por isso que se você chega aqui na plataforma de F+, olha para o dividend yield médio de Copasa, você pega esse 9,76%, mas ele foi impactado pelo quê? Por aquele dividendo de 2020. Então a média não é 9,76%, é no máximo 6, 7%. E hoje o dividendo está ali, naquela média ou está abaixo até da média de Copasa. Então esse é um cuidado que você tem que ter. Empresas que distribuem muito também você tem que ter muito cuidado. A própria Oi já distribuiu muito dividendo no passado, no seu auge, e a gente viu que não era sustentável financeiramente. E vale ressaltar que quando eu falo para você focar nas empresas que dão resultados, que tem um histórico de lucratividade, pelo menos 10 anos, por exemplo, eu não estou falando para você vir aqui também num site que ranqueia aqui as ações, pegar os maiores lucros e sair comprando. Não é isso. Esses são os lucros apresentados no período de 12 meses. Além disso, você precisa olhar para um elemento relevante demais, que é o preço. O preço nunca pode ser ignorado. Na verdade, é um dos elementos principais que você tem que olhar ali. Então, você tem que comprar boas empresas, ou seja, que tenha bom histórico de lucratividade, crescimento e que sejam baratas. De nada adianta comprar algo bom que seja caro. Fica muito difícil você ter rentabilidade no longo prazo. E também, a margem de segurança é muito pequena. Porque qualquer erro que der naquela empresa que você pagou caro, o preço vai despencar fortemente e você vai perder muito dinheiro. Então você precisa comprar empresas lucrativas, com histórico de lucratividade e crescimento, bem como bons preços atuais. E hoje estamos repletos de oportunidades no Ibovespa, né? Mas veja só, quer um exemplo de empresa que não paga tanto dividendo, mas está crescendo dividendos ao longo do tempo, tem histórico de crescimento e lucratividade, ainda assim é barata? A Lupar, que hoje é meu foco de aportes, está crescendo fortemente suas receitas, crescendo fortemente os seus lucros, está com PL descontado, não negocia acima do valor de patrimônio líquido. Aqui é uma métrica utilizada levando em conta apenas o balanço da holding. Se você levar em conta o balanço da holding e as controladas, fica abaixo do valor de patrimônio líquido. Esse PL está corroborado pelo resultado operacional. Aqui você vê que a relação EV/EBIT é abaixo de 5. Então você tem que buscar empresas como esta. E por fim, eu diria, algo que eu já acabei antecipando para vocês, é o fato de que assim como a diversificação te protege contra eventos imprevistos, de tal modo que se der errado com uma empresa, pelo menos você está garantido em outra, e vice-versa, focar exclusivamente em dividendo, hoje no Brasil, pode ser um risco muito elevado, porque você não vai ter um plano B. E por que precisa desse plano B? Porque estamos com a reforma do imposto de renda que quer tributar os dividendos. E aí veja só, essa reforma está ali no projeto de lei 307/2021, que foi apensado no projeto de lei 256 de 2021, atualmente está na Câmara dos Deputados, ali na Comissão de Finanças e Tributação, desde agosto do ano passado. Esse projeto prevê uma alíquota de 10% sobre os dividendos e também extinção do juros sobre capital próprio. Então você vai pagar dividendo e não vai ter mais os benefícios que beneficiavam as empresas do JCP. Então vai ser simplesmente dinheiro indo para o Estado. E as empresas, obviamente, vão distribuir menos dividendo, porque do contrário elas vão acabar perdendo acionistas, já que não faz muito sentido ficar dando dinheiro para o governo. Aí as empresas muito provavelmente vão focar apenas no mínimo legal de 25% ali da lei das sociedades anônimas. E aí o que vão fazer as empresas? Focar em programas de recompra. E aí se você estava focado exclusivamente em dividendo e você vê um negócio desse, você vai acabar se desanimando de bolsa ou muitas vezes até se prejudicando, não estando ciente de que isso poderia acontecer e você teria que se submeter a programas de recompra. E aí, às vezes você comprou uma empresa que não tem perspectiva de crescimento nenhuma, só tem perspectiva de distribuição de dividendo. E aí chega um momento que essa empresa ou vai fazer a recompra ou vai pagar dividendo. Às vezes ela vai optar por pagar dividendo, você vai estar perdendo dinheiro. É isso que você tem que ter em mente. É a ideia do plano B, né? Então, diversificar também em estratégia. Então, o que você tem que fazer? Na prática, prevendo o imprevisto. Ter como estratégia principal, e é o que eu faço, primeiro, comprar ações baratas. Esse é o primeiro ponto. Que paguem dividendos, e aqui eu cito como exemplo o Banco do Brasil. Então a estratégia é focada em dividendo, mas antes
a ação tem que ser barata. E também, como estratégia secundária, parte da sua carteira, ações que não paguem tantos dividendos, mas que sejam boas empresas, histórico de lucratividade e bons resultados. Não necessariamente precisa ser empresa ali de fortíssimo crescimento, empresa de tecnologia, mas empresas ali que estejam crescendo, ainda que de forma um pouco lenta, mas que não distribuam tanto dividendos porque estão visando crescimento. O Barsi mesmo faz algo muito similar, que é separar a carteira em dois segmentos. A carteira previdenciária seria a estratégia principal e a carteira de oportunidade, que é a estratégia secundária. E aí ele coloca mais dinheiro na estratégia principal, que é a carteira previdenciária, e menos dinheiro ali nas ações de oportunidade. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Hoje você investe exclusivamente pensando em dividendo? Você acha que a reforma do imposto de renda vai acabar com a estratégia de dividendos? Olha, a nossa opinião aqui é que ela não vai acabar, mas ela vai dificultar enormemente. Afinal, você vai estar perdendo dinheiro com a distribuição do dividendo. Na prática, vai acabar sendo melhor a recompra. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Melhor Investing. Até o próximo vídeo. Fui!